A paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E hoje na palavra de Deus eu queria falar a respeito do que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz assim: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nessa palavra de Deus aqui, nós vemos que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo de verdade, essa pessoa, ela se tornou totalmente para Deus. Uma pessoa renascida em Cristo Jesus, aquela pessoa que se converteu, ela renasceu do Espírito e ela renasceu para enxergar a verdade. Ela renascendo no Espírito para enxergar a verdade, ela foi selada pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa pessoa, ela é salva pela graça, ela recebeu uma autoridade de Jesus Cristo para pisar na serpente e no escorpião. E essa pessoa, ela está ali, então, representando a Jesus Cristo. Quando ela fala em nome de Jesus, que ela vai evangelizar, ela vai ajudar. Estamos aqui então para servir ao próximo, e quando você vai fazer isso, servir ao próximo, então você está ali representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você evangeliza, quando você prega o evangelho, você apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo àquela pessoa. Então, quando a pessoa ela rejeita o que você está falando, ela está rejeitando o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando aquela pessoa aceita no seu coração aquilo que você está dizendo a respeito da palavra de Deus, ela está aceitando o próprio Senhor Jesus Cristo, porque você está ali em nome de Jesus, você está ali sendo um servo de Deus. Por isso nós estamos aqui para servir ao próximo, porque assim você contribui para o reino de Deus. Assim você está fortalecendo a igreja, assim você está aumentando a igreja de Cristo, assim você está tirando a cegueira espiritual, você está ali tirando as trevas da vida daquela pessoa. Então, por isso que a igreja ela é uma ameaça às trevas. As trevas já foram derrotadas. E quando você está ali em nome de Jesus, você está ali representando o nosso Rei, o nosso Salvador, para que aquelas pessoas possam a enxergar a verdade. Então, quando você se depara diante de uma tentação, uma oferta do inimigo, você está ali, você tem que lembrar nesse momento que você já morreu para esse mundo. Você não é mais desse mundo, você é espiritual, você é renascido no espírito, você é convertido. Quando você fala algo que é espiritual para uma pessoa que não é convertida, por exemplo, aquela pessoa, ela não vai conseguir enxergar aquilo ali, porque ela tem que ser renascida do espírito, porque ela vai enxergar só o que é carne. Ela vai falar as coisas às vezes ali para evitar algum atrito ali às vezes, mas para não, sabe, ela não vai estar entendendo, ela vai falar o que é da carne, ela não é renascida em espírito, mas aqueles que são renascidos em espírito vão entender o que é espiritual. Então você, às vezes, fala algo que é profundo espiritualmente para uma pessoa que não é renascida no espírito, aquele ali talvez você não consiga semear a palavra no coração dela, talvez você não consiga alcançar o coração daquela pessoa. Muitas vezes você precisa é, fazer vamos pegar assim o evangelho, a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito, e você vai alimentar o espírito de alguém evangelizando aquela pessoa ali. Você às vezes tem que filtrar aquilo ali que você fala, às vezes você tem que fazer aquela pessoa, às vezes espiritualmente ela está muito imatura, e você tipo assim, vamos supor assim, aquela pessoa está engateando igual um bebezinho assim, ela está engateando no reino espiritual ali, na maturidade espiritual dela. Então você às vezes precisa fazer uma papinha do evangelho para poder alimentar aquele espírito daquela pessoa, senão ela não vai conseguir entender, senão vai ser algo profundo demais espiritualmente ali, um alimento mais sólido, uma coisa mais profunda espiritualmente, aquela pessoa não vai conseguir absorver, e você não vai conseguir estar edificando aquela pessoa, não vai estar conseguindo fortalecer aquela pessoa ali. Então às vezes a gente precisa filtrar o que a gente fala, falar coisas que são mais simples espiritualmente para que aquela pessoa
seja alcançada pelo Evangelho ali, pela palavra de Deus. Então nós temos que ter discernimento espiritual de muitas formas que nós podemos ter, observando as pessoas pelo olhar, pelo que a pessoa fala, o tom de voz até do que a pessoa fala, a forma que a pessoa fala, se ela tem mansidão, se não tem, sabe? Se é uma pessoa verdadeira, se não é, você vai discernindo se aquela pessoa tem uma vida com Deus ou não, e a maturidade espiritual que ela tem, caso ela tenha uma vida com Deus, isso vai vendo tudo, observando isso para você poder servir a ela através do evangelho, você vai poder servir a ela pregando o evangelho para aquela pessoa. Então, só voltando então ao tema principal do vídeo, quando você se depara com uma tentação ali, uma oferta do inimigo, você tem que lembrar que você pertence totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pertence mais a si mesmo. Todas as suas vontades, todos os seus pensamentos, eles devem ser voltados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pertence mais a si mesmo, porque se Jesus morreu por todo mundo, se Jesus morreu por você e você acredita nele de verdade, então você logo já morreu para esse mundo caído, para esse mundo de pecado, sabe? Por mais que você viva nesse mundo aqui carnal ainda, você já morreu para esse mundo. Se você é renascido em espírito, se você é convertido a Deus, então você deve buscar o que vai durar a eternidade, que é a palavra de Deus. Quando você alimenta seu espírito, você aprende a palavra de Deus, você está investindo ali na sua eternidade. Quando você está orando, quando você está lendo a Bíblia, quando você está jejuando, você além de estar alimentando seu espírito, se fortalecendo e aprendendo e conhecendo a verdade, você ao mesmo tempo também está vigiando ali, você está vigiando o seu tempo ali, você está vigiando para não cair nas ciladas do inimigo ali, você está mantendo o foco no caminho da salvação, e esse caminho é estreito. E o caminho do mundo, o caminho que o diabo oferece, as ofertas do diabo te leva pelo caminho largo, é o caminho fácil. Esse é um caminho muito fácil para você se perder nesse mundo. Então você deve perseverar, você não deve desanimar, você deve se manter fortalecido, você deve se manter forte, você deve se manter focado ali, orar até quando você não está naquele ânimo, naquela alegria, você deve ler a Bíblia. Quando você não está animado para ler a Bíblia, você deve focar nas coisas que são de Deus e não nas coisas do mundo, entendem? Você deve perseverar, perseverar na caminhada, sabe? Porque a gente não é sempre que tá com aquele ânimo todo, com aquela alegria toda, de sentindo a glória de Deus ali, aquela presença forte de Deus. Mas se você fraquejar ali, se você começar a desanimar e se afastar de Deus, vai começar preenchendo as coisas do mundo na sua vida e você vai parar de vigiar, você vai se enfraquecendo e vai vindo um esfriamento espiritual que às vezes pode ser difícil de você sair desse esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual já é um ataque espiritual, já é um dardo inflamável do inimigo já. Porque o inimigo, eles estão ao redor, eles são pacientes, eles vão estar te observando ao redor ali, esperando o melhor momento para te criar um ataque espiritual, um ataque na sua vida ali, atrapalhar a sua vida, porque tudo que eles querem afastar você do caminho de Deus, eles querem fazer você perder a sua salvação. E eles, se tem uma coisa que os demônios são, eles são pacientes em esperar um momento exato ali, eles planejam, mas tá tudo, já caiu tudo por terra os planos desses imundos já, em nome de Jesus Cristo. Já caiu todas as ciladas, já estão todas ligadas na terra e no céu, todas as ciladas do inimigo em nome de Jesus Cristo. Mas eles insistem, eles são os derrotados, mas agem como os vencedores. E nós, que somos a igreja de Cristo, que somos mais do que vencedores, muitos de nós aí acabam agindo como se fossem derrotados. Na verdade, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele venceu na cruz e todo o seu pecado foi perdoado mediante o seu arrependimento lá na cruz. Então nós devemos nos manter vigilantes, devemos nos manter em oração constante ali para não cair nas ciladas sorrateiras do inimigo. As ciladas do inimigo são sorrateiras. Tem muitos cristãos aí brincando de mais ou menos aí, e Jesus Cristo vai vomitar esse mais ou menos aí. Esses cristãos mais ou menos, na verdade, não são filhos de Deus, não existe em cima do muro. Não existe um morno. O morno vai ser vomitado por Cristo. O cristão morno, aquele mais ou menos, na verdade,
já não é cristão, já não é filho de Deus. Não existe meio termo. Não existe não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e ao diabo. Quando você ouve uma pessoa assim que você já deve ter ouvido falar, ah, aquela pessoa não dá brecha nenhuma, não dá legalidade nenhuma. Não se trata de perfeição. Não se trata, essa não é a questão. A questão é aquela pessoa que não dá brecha nenhuma, legalidade nenhuma na vida dela. Ela está buscando a Deus de todo o seu coração. Ela está buscando a Deus de todo o seu coração. E os erros que ela vai cometer não são erros planejados. Não são erros arquitetados para cometer. Que nem o adultério, por exemplo. Que é um pecado que a pessoa planeja fazer. É um pecado de iniquidade. Que é abominado por Deus. Nós somos revestidos de um corpo de corrupção. E aquela pessoa ali que não está dando brecha na ilegalidade é uma questão dela, não é perfeita, nós cometemos erros a todo momento, pecados a todo momento, pela mente, pelos nossos olhares, pelo que falamos, porque somos revestidos de um corpo de corrupção. Mas a sua intenção do seu coração no reino espiritual, ela é válida, ela é validada. E aquela pessoa que está buscando a Deus de coração verdadeiro e coração sincero, igual o rei Davi, essa pessoa, você consegue encontrar a Deus, você consegue ser respondida por Deus, você consegue ouvir a Deus te respondendo. Ele vai te responder de várias formas. Então, aquela pessoa que não está vivendo no raso, aquela pessoa que está vivendo no profundo espiritualmente, ela consegue falar com Deus através das suas orações, ela é ouvida e Deus responde, e essa pessoa ouve a resposta de Deus e ela comete erros, ela comete pecados, mas não são erros planejados. São erros que ela cometeu por defeitos e limitações que ela tem de ser humano. E essa parte de erros e defeitos de ser humano que ela tem, essa parte é coberta pelo sacrifício de Cristo. Essa parte dos erros que ela comete e que ela tem que enxergar os erros que ela comete, pedir perdão para Deus, se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus erros, das suas limitações de ser humano, porque nós vivemos nesse mundo caído. É aquela pessoa, ela é coberta pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que Jesus, ele se sacrificou por todos os pecados das gerações anteriores dele e das gerações futuras dele. Ele deu uma esperança para aquele que quiser acreditar, para aqueles que quiserem escolher ser filhos de Deus. Jesus deu uma esperança, né? Basta acreditar de verdade. Aqueles que acreditam de verdade, então vamos buscar de forma verdadeira, de coração verdadeiro, vamos buscar se santificar, viver em oração, leitura da Bíblia, em jejum, não para serem salvos e não para serem perfeitos, mas porque eles buscam se santificar porque eles acreditam de verdade em Jesus Cristo. Então Jesus, ele cobre essa pessoa com o sacrifício dela. Aquela que acredita nele de verdade, a pessoa ela é coberta pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Aí vem, então, aquela pessoa que não dá brecha e não dá legalidade, é isso que significa. É isso que significa. E o inimigo, ele não toca naquela pessoa. Porque aquela pessoa não vai estar dando uma legalidade, ela não vai estar abrindo mão da proteção de Deus. Mas existem aqueles momentos onde Deus, ele permite para um amadurecimento espiritual, ele permite para um aprendizado seu. Por isso nós devemos dar glória a Deus em todos os momentos da nossa vida, porque você ter a convicção plena da sua salvação e de que você está na presença de Deus e de que você está servindo a Deus de todo o seu coração, então dê glória a Deus em tudo. Mesmo que os seus olhos vejam que não está dando certo, que não está, às vezes, da forma que você queira, Deus, ele te sustenta em tudo na sua vida, ele manda em tudo na sua vida, porque você não pertence mais a si mesmo, mas você pertence totalmente a ele. A sua vida pertence totalmente a Deus. Então tudo que acontecer na sua vida, você dê glória a Deus. Isso é para aqueles que vivem acreditando em Jesus Cristo de verdade, que não dão brechas e ilegalidades, que eu já expliquei aqui o que significa. Nesses versículos que eu falei, que Jesus, com o sacrifício dele, morreu na cruz por você e você acredita de verdade, você já morreu para si mesmo. Você já morreu para esse mundo, mundo carnal. Você é filho de Deus porque você renasceu em Cristo Jesus e você pertence a ele. Você tem que abrir mão das vontades da carne, das vontades do que você quer fazer para fazer a vontade de Deus. E esse é um caminho estreito, e esse é o caminho de renúncia. Isso é carregar a sua cruz.
Amém? Então essa é a palavra de Deus que eu queria trazer, falar um pouco sobre isso. A paz do Senhor a todos. Até a próxima.